Vamos fazer a leitura. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Hein? Vamos orar mais uma vez nessa manhã antes de meditar na palavra do Senhor. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dia que o Senhor nos dá, pelo dia que o Senhor nos proporciona de meditação, de adoração ao Senhor, um dia que reservamos para estar na tua casa, para te entoar louvores, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e para aprender mais da tua palavra. Seja conosco nessa meditação, abrindo a nossa mente e alimentando o nosso coração de verdades eternas. Assim eu te oro, te agradeço no nome de Jesus. Amém. O texto, meus irmãos, começa com eu sou a videira verdadeira. E de onde vem essa figura da videira? Então, os profetas retratavam Israel como vinha ou videira plantada por Deus para produzir o fruto da justiça, que o alegrasse. Onde é que a gente pode encontrar essa ideia sendo retratada de Israel como vinha ou videira? Isaías 5, 1-7. Se você quiser acompanhar comigo esse texto, você marca aí João 15 e vai comigo até Isaías 5, do versículo 1 até o versículo 7, para a gente ter esse contexto. E ele diz assim: cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Chama Canção da Vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produzi uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. É isso que Isaías fala a respeito de Israel. É isso que é a representação da videira, sendo Israel plantada para dar frutos de justiça que alegrassem o coração de Deus. Mas nós sabemos que Israel foi julgado pela sua falta de frutos. E aí, se Israel não cumpre totalmente o que foi ordenado pelo Senhor e não produz os frutos de justiça que ele esperava que produzissem, ou seja, aqui no texto de Isaías ele diz: eu esperava frutas boas, mas só deu frutas azedas. Quem é que vem e que cumpre cabalmente o que é determinado pelo Senhor e que é representado nesse texto de João 15 como a videira verdadeira? É Cristo. Então, aquilo que Israel não conseguiu fazer, cumprir um simbolismo, Israel apenas representava esse simbolismo, Jesus cumpriu
efetivamente. E ele diz, no restante do versículo 1, depois de dizer: eu sou a videira verdadeira, aquele que dá os frutos de justiça, aquele que produz o que o Pai quer, ele diz: meu Pai é o agricultor. Então, com isso, Jesus quer explicar que o Pai trabalha ativamente nele e entre o seu povo, para que esse povo seja frutífero. Então, nós somos frutíferos pela ação de Deus em nós, e Cristo atua entre nós também na condução do Pai. Então, por isso que Jesus explica que o Pai trabalha ativamente nele e entre o seu povo, para que ele seja frutífero. E isso a gente vê também no texto de João, capítulo 5, versículo 17, quando ele diz: disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Então, a gente percebe que não foi simplesmente um projeto elaborado por Deus na eternidade de criar toda a terra e escolher um povo para si e deixar esse povo viver como bem quer. Ele diz: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. E nós sabemos que toda a nossa vida é conduzida, é guiada por Deus. E nós só temos uma vida realmente em conformidade com a palavra de Deus se a vivemos na dependência de Cristo. Se vivemos, temos essa relação por intermédio de Cristo. Mas aí vem o versículo 2, que ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, uma vez que o Pai trabalha em Cristo e entre nós para nos tornar frutíferos, como é que se dá esse trabalho? Como é que na parábola ele mostra esse trabalho sendo realizado? Ele diz que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta. E aí, ouça bem essa expressão, essa frase: nenhum ramo infrutífero pertence a Cristo. Nenhum ramo infrutífero pertence a Cristo. O que quer dizer que não tem como estar ligado a Cristo e não produzir frutos. Se não produz frutos é porque não está ligado a Cristo. Essa é a relação lógica. Não há nenhum ramo que, estando em Cristo, permanece sem frutos. É impossível que isso aconteça. Quando nós somos transformados pelo poder do Evangelho, o natural é que nós produzamos frutos. É certo que um dia você foi atingido pela palavra de Deus, alguém enviado por Deus pregou para você e você finalmente se sentiu motivado a mudar de vida. Você foi levado por ele a agora ser uma nova criatura. E quando você se tornou uma nova criatura pela ação do Espírito Santo, através da pregação que lhe foi destinada, certamente a primeira coisa que você pensou foi: outras pessoas precisam conhecer esse Deus. Outras pessoas precisam ouvir o que eu acabei de ouvir. Outras pessoas precisam ser nova criatura como agora eu sou. E aí existe aquele famoso primeiro amor que nos leva a sair por aí pregando à torta e à direita, a sair evangelizando como se fosse a última coisa que a gente pudesse fazer na vida. E a gente só vai estar realizado quando as pessoas estiverem ouvindo aquilo que a gente tem para contar. A gente fala na família, fala para os amigos, fala no trabalho, a gente às vezes até se torna chato e inconveniente porque a gente quer falar demais. Mas que bom seria que a gente continuasse nesse ímpeto e nessa vontade de falar demais, porque também chega um momento que a gente parece que vai arrefecendo, esfriando, e a gente não fala tanto quanto falava antes. A gente não tem a vontade ou a força, o impulso de falar de Deus como a gente falava no início da caminhada cristã. Mas é importante a gente lembrar o seguinte: quando nós somos transformados pelo poder do Evangelho, o natural é que nós produzamos frutos. E isso não é só no começo, isso é em toda a nossa vida. Não é só no começo da caminhada cristã que a gente tem que produzir frutos e depois viver deles. Ah, Senhor, eu produzi tanto quando eu comecei a minha caminhada cristã, agora eu estou cansado, o Senhor entende que agora eu preciso descansar um pouco. Não, é produzir sempre, cada dia mais. É por isso que ele diz que o trabalho do agricultor é
Todo ramo que estando nele não dá fruto, ele corta. Mas todo ramo que estando nele produz frutos, ele poda para que produza ainda mais. Então, nós fomos mudados, nós tivemos as nossas características do velho homem abandonadas, para dar lugar a um caráter moldado por Deus. E esse novo caráter moldado por Deus, como é que vai ser revelado e evidenciado? Pelos frutos. A gente já leu sobre isso. Pelos frutos nós vamos conhecer quem é de Deus e quem não é. Então, se você foi mudado por Deus, se você foi moldado por Deus, se você foi transformado por Deus, isso naturalmente vai sair na sua vida. Seu linguajar vai ser diferente, seu andar vai ser diferente, suas prioridades serão diferentes, porque agora você não tem mais a mente do mundo, mas você vive com a mente de Cristo. E é isso que você vai precisar transparecer. Mas se não há produção de frutos, a gente já sabe pelo versículo número 1, não se está na videira. E se você não produz frutos e não está ligado à videira, logo pela sua inutilidade o ramo é cortado. E entenda uma coisa, cortado é de uma vez só. Quando você corta algo de alguma árvore, você só faz isso uma vez. Cortou, já não faz mais parte daquela árvore. Mas ele diz, todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. É interessante que até pelo gestual você vai entender a diferença entre o ato de cortar e o ato de podar. Cortar, rápido, definitivo. Podar, contínuo. Então você vai ter repetidas vezes o ato de poda. Sempre que a árvore está muito cheia, tem alguns ramos ali que não estão servindo para nada. Tem folhas ali que só estão juntando. A gente vai lá e poda, para que ela comece a crescer, mas agora dando frutos. E essa poda vem de 2 meses, de 6 em 6 meses, mas ela tem que haver. Para quê? Para que a planta continue produzindo seus frutos. Então aquele que está em Cristo necessariamente produz muito fruto, mas para que assim permaneça ele precisa ser podado. O que é ser podado por Cristo para produzir frutos? Meus irmãos, nós continuamos sendo pessoas de carne e osso. Nós continuamos sendo pessoas que mesmo crentes, mesmo salvos, mesmo regenerados, continuamos tendo tentações, sujeitos às mesmas paixões que qualquer pessoa nesse mundo. Por isso é necessário que de vez em quando o agricultor venha e nos pode, na nossa vontade, na nossa vaidade, no nosso orgulho, naquilo que a gente olha, se encanta, mas que não enche os olhos dele, naquilo que a gente se impressiona, mas que ele diz que nós rejeitemos. Nós precisamos ser podados para não descarrilharmos do caminho que ele propôs e seguirmos para o mundo. É fato que nessa época que a gente tem vivido, muitos têm experimentado esse esfriamento e esse desencarrilhar dos seus trilhos. A gente passa por um momento de doença e fica 10, 15 dias fora da igreja. E a gente já sente a falta. A gente já sente como é fácil ficar deitado em cima de uma cama. Como é tranquilo e cômodo ficar sentado no sofá da sala, ligar a nossa televisão de LED, a nossa Smart TV e assistir o culto que você quiser, quantas vezes quiser durante a semana. Como é fácil a gente se acostumar com a tecnologia que nos envolve. Como é fácil a gente gostar de novidades. Mas como é difícil permanecer. Como é difícil continuar motivado a fazer mais, a produzir mais, a ir mais além. Mas é necessário que a gente seja podado, até mesmo nessa comodidade.
Tudo isso aqui é maravilhoso para a gente, é necessário e a gente não vai fugir mais disso. Muitas pessoas têm sido atingidas pelas nossas transmissões e pelas transmissões de muitas igrejas por aí. É certo que a palavra de Deus vai sendo pregada e vai sendo levada através também da fibra ótica da internet. Mas é necessário que a gente não se acomode com isso. É necessário que a gente seja podado nesse comodismo e volte à realidade de dizer: Senhor, assim que eu puder, eu estou de novo na tua casa. O sentimento do nosso coração não pode ser: está tão bom ficar aqui. O nosso sentimento deve ser: o mais rápido possível eu quero estar de pé de novo. E eu vou subir à casa de Deus. Eu sei que eu tenho tudo na mão, mas eu quero estar com Ele. Eu sei que eu tenho todas as facilidades, mas eu sei que isso não é vida cristã. Infelizmente a gente tem muitas vezes se entregado a essa letargia espiritual, de entrar na casa de Deus mudo, sair calado, não participar ativamente, ou louvando, ou orando, ou se entregando em adoração, e isso parece que casa muito bem com o assistir ao culto em casa. Porque dificilmente você na sala do seu apartamento ou da sua casa vai estar cantando junto com os irmãos que estão cantando na transmissão. Dificilmente você vai se levantar, vai ler a Bíblia, vai orar junto com eles, como se aqui você estivesse. E a gente não pode se deixar levar por tudo isso. Nós não fomos chamados para ficar sentados dentro da igreja, apenas absorvendo, e lá fora a gente não transmitiu o que a gente recebeu aqui de palavra de Deus. A gente foi chamado para testemunhar da palavra de Deus. A gente foi chamado para batalhar pelo Evangelho. A gente foi chamado para produzir frutos, e produzindo frutos seremos podados em muita coisa para produzir ainda mais. Então a poda produz frutificação, e os bons frutos que são produzidos pelo crente tem a ver, como eu falei anteriormente, com a mudança de vida pela qual ele passou. Não tem como. Foi atraído pelo Evangelho, você muda de vida. Mudando de vida tem que produzir fruto. É assim que a coisa tem que funcionar. E Mateus 3, versículo 8, João Batista pregava dizendo: deem fruto que mostre o arrependimento. Primeiramente, o fruto que nós devemos mostrar quando somos atraídos pelo Evangelho é justamente o do arrependimento. Você não pode mais praticar as coisas que você praticava antes. Se você pratica as coisas que praticava antes, que nova criatura você é? Que diferença você faz? E que diferença fez o Evangelho em você? Se eu continuo sendo a mesma pessoa que antes da minha conversão, e coloco entre aspas que eu estou falando de uma falsa conversão, e eu não tenho problema nenhum em fazer as mesmas coisas, eu estou querendo dizer pelo menos que o Evangelho é fraco. Eu estou querendo dizer que o poder de Deus para me transformar é nulo. Eu sou o mesmo, eu não mudei, está tudo normal. Não é assim. O trabalho do agricultor não deixa a videira do mesmo jeito, muito menos os ramos. A videira vai ter alguns ramos que vão ser cortados. Por quê? Porque são inúteis. Mas vai ter outros que serão podados, porque estão produzindo fruto e tem que produzir ainda muito mais. Uma vez que eu escuto o Evangelho, uma vez que eu sou convencido do pecado, da justiça e do juízo, não tem como eu ser a mesma pessoa. Em resumo, é isso que ele está querendo dizer. Eu preciso mostrar o arrependimento. Eu não quero ser mais como antes. Eu realmente quero ser uma nova criatura. Mas aí aos discípulos no versículo 3, ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. Então ele aponta que o ministério que está exercendo junto com os discípulos tem tornado eles limpos, através da mensagem que ele lhes prega. E trazendo para nós fomos salvos pela fé no Evangelho. Essa mensagem do Evangelho também nos purifica, também nos deixa limpos. Mas o que é o Evangelho? Às vezes a gente para e percebe que algumas pessoas, por mais tempo que tenham, eu não vou nem dizer de crente, mas de frequência na casa de Deus, ainda não sabem o que é o Evangelho.
em poucas palavras. Porque pegar um livro com várias definições, a gente pega. Você pegar o livro do Greg Gilbert, O que é o Evangelho, ele é bem pequenininho, vermelhinho, você lê rapidinho. Maravilhoso. Mas ali você vai ter uma definição de um autor. Mas qual é a definição que você tem do Evangelho? Lendo a palavra de Deus, como é que você enxerga o que é o Evangelho? Aquilo que lhe mudou, aquilo que limpa o seu coração. João 3,16 é o Evangelho. Nós estávamos mortos, mas Deus amou ao mundo de uma maneira tal que entregou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. De tudo isso aqui se desenrolou a nossa vida, a nossa história, do amor de Deus pelos seus. É o que motiva o envio de Cristo em substituição aos pecadores eleitos, para que esses possam ser justificados e terem vida e vida eterna. Esse é o Evangelho. É mostrar o pecado do homem, mas mostrar que a solução está em Cristo, o único caminho, verdade e vida. É por meio desse Evangelho, dessa mensagem, que Deus nos limpa da impureza espiritual. Em João 13, 8 a 10, nós vamos ver Jesus lavando os pés aos discípulos, e Pedro diz: Senhor, não lava somente os pés, lava todo o resto. E ele vai dizer: não é necessário. Estou lavando os pés de vocês para que vocês tenham parte comigo. Mas vocês já estão limpos. Não é necessário que vocês se banhem completamente. Vocês já foram lavados. Agora é necessário apenas que vocês banhem os pés. Ou seja, se eles já estavam limpos, é porque eles já estavam regenerados. Em Atos 15, versículo 9, ele mostra que não faz distinção entre judeus e gentios, porque os seus corações foram purificados pela fé. Então, como somos salvos? Pela graça, mediante a fé. Através disso, nós recebemos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos regenera, nos purifica. O nosso coração é purificado pela fé. E sabendo disso, ele diz: permaneçam em mim, sabendo que nós já fomos limpos, nós já fomos regenerados, e a palavra de Deus tem nos purificado a cada dia. Como permanecer dando frutos? Ele diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Quando ele diz permaneçam em mim, ele está querendo dizer o seguinte: o crente não frutifica sem estar unido a Cristo e sem ter comunhão com Ele. Eu sou crente, mas eu leio pouco a Bíblia. Como é que eu vou produzir fruto? Eu sou crente, mas eu tenho negligenciado a oração. Como é que eu vou produzir fruto? Eu sou crente, mas eu não tenho evangelizado. Qual é o meu fruto? Eu sou crente, mas toda a minha família diz: se for para ser crente igual a ele, eu prefiro não ser. Qual é o meu fruto? Eu tenho permanecido nele? Eu tenho seguido os seus passos? Eu tenho atentado para a sua palavra? Permaneçam em mim. Não é, você tem a opção, você permanece se quiser. Se quiser dar fruto, se tiver essa intenção, você fica perto de mim. Não, é permaneçam em mim. É uma única condição. Não tem para onde correr. Você só pode frutificar se permanecer em Cristo. Até porque o ramo sem contato com a videira não tem vida. O ramo inútil não foi cortado? Ele passa a ser sem vida, morto. Ele só tem alguma função recebendo a seiva da videira. Então, o ramo sem contato com a videira não tem vida. Antes de Cristo nos atrair para si, nós estávamos como o ramo cortado da videira, totalmente mortos. Mas Deus, pelo grande amor com que nos amou, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, a nossa vida só existe
porque estamos ligados à videira. Esse trecho é uma imagem da fé vital e perseverante em Cristo como nossa única salvação. É o único meio de salvação, é ter fé em Cristo. João 14,6, que eu já citei aqui. Ele é o único caminho, ele é a única verdade e ele é a única fonte de vida. Sem ele, ninguém vai ao Pai. Hoje nós ouvimos, não somente hoje, já há muito tempo, mas hoje a coisa vai ficando cada dia mais clara e mais escancarada aos nossos olhos. Mas certamente você já escutou essa frase: todos os caminhos levam a Deus. Isso é bem coisa esotérica, né? Há uns 20 anos a gente andando ali pelo centro, perto do Teatro Municipal, você escutava muito isso. Você recebia panfletos dizendo isso na Nova Consciência. Todos os caminhos levam a Deus. E você tinha ali uma confluência de vários líderes de diversas religiões e seitas e tudo mais, dizendo que estavam ali com o mesmo objetivo, servindo ao mesmo Deus. Tem pessoas que pedem oração a nós porque dizem que a nossa oração é melhor, é mais próxima de Deus, a gente tem mais intimidade com Ele, que ora mais. Mas ao mesmo tempo, aquela pessoa que pede oração ao crente pede uma reza ao católico, pede um despacho para um bandista, pede algum tipo de coisa, uma mandinga, um chá diferente para aquele que trabalha com raízes, pede uma oração forte de alguém. Quer dizer, e ainda diz assim: é porque Deus não é um só? Então tudo serve, né? Quanto mais santo, melhor. Quanto mais espiritualidade, melhor. E essa fé totalmente misturada vai nos afastando daquele que é realmente o foco da nossa vida. Aquela pessoa não entendeu exatamente a quem ela deve servir, a quem ela deve recorrer. Ela não está ligada à videira, ela não sabe que existe apenas um caminho. O caminho é Cristo. Não tem outro caminho para a vida eterna. Não dá para servir a Cristo e a Buda ao mesmo tempo. Não dá para servir a Cristo e a tradição ao mesmo tempo. Não dá para servir a Cristo e Allan Kardec ao mesmo tempo. Apesar de que tem alguns católicos que estão muito colados com o espiritismo, mas é totalmente incompatível. Não dá. Ele é a verdade. Hoje a gente escuta pessoas dizendo: ah, essa é a sua verdade, a minha verdade é diferente. Existem várias verdades, depende do ponto de vista, depende da forma como você interpreta. Não. É interessante que a Bíblia tem várias aplicações. Você escuta o mesmo texto 200 vezes, tem 200 lições tiradas para a sua vida, cada uma mais preciosa que a outra. Só que tem uma coisa: a Bíblia só tem uma interpretação. Uma. Porque se eu interpretar fora do que está aqui escrito, eu já incorri em heresia. É simples assim. Se eu falar alguma coisa diferente do que foi escrito, interpretado durante todo esse tempo, eu já estou errado. Daí a necessidade de, quando a gente produz um sermão, da gente ir atrás do que todos falaram. A gente vai para comentários, a gente vai para o que os pais da igreja falaram, a gente procura saber se o que a gente vai transmitir não é uma novidade. Até porque não tem mais novidade, o cano foi fechado e faz tempo. A gente é que precisa andar em novidade de vida, não em invencionices da vida. Então, Jesus Cristo é a única verdade, a verdade absoluta. Existe sim absoluto em 2021. Por mais que por aí se diga que tudo é relativo, depende de como você vê, depende de como você enxerga, ele continua sendo o absoluto. E ele é a única fonte de vida. Quem não está ligado a Cristo continua morto, do mesmo jeito que a gente lê em Efésios 2. Do mesmo jeito. Pode ser bom quanto for, se não estiver ligado a Cristo, está morto. Aquela pessoa que a gente diz: só falta ser crente, falta muita coisa ainda. Não falta?
Só falta estar ligado a Cristo. Então falta tudo. Falta vida nessa pessoa. Viver sem Cristo não é viver. É por isso que, depois de andar com Cristo tanto tempo, Paulo diz que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque viver sem Cristo, qual a importância disso? Eu posso ter tudo na vida, mas se eu não tiver a Cristo, eu não tenho nada. E eu posso perder tudo na minha vida, mas se eu não perder a fé em Cristo, eu não perdi absolutamente nada. O versículo 5 é ainda mais enfático na colocação de que estar em Cristo é a condição única para que o crente produza frutos. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Então o ato de frutificar não vem do esforço humano, não é promovido pelas nossas qualidades, pelo nosso intelecto, mas é pelo simples fato de permanecer nele. Como produzir frutos? Permanecendo nele. Como continuar produzindo frutos? Permanecendo nele. E por quê? A resposta é muito simples. Não podia ser mais objetiva e mais clara. Porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É por isso. Por isso que a gente tem que permanecer nele para produzir fruto. Porque sem ele a gente não produz nada. Nós dependemos dele para tudo nas nossas vidas, e o que nós produzimos de bom é pelo poder dele operando em nós. Versículo 6, ele vai dizer: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. É duro o que vem por aí, mas é verdadeiro. Meus irmãos, aqui nós vamos a uma análise breve e lógica da parte A do versículo, quando ele diz: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Em 2 Coríntios 5,17 nós temos: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Logo, se alguém não está em Cristo, não é nova criação. O velho homem permanece com suas práticas e, obviamente, não frutifica. É a conclusão lógica que a gente chega. E aí na parte B nós temos que tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Como é que nós podemos relacionar esse trecho com os anteriores? Questão de ser apanhado, lançado ao fogo e queimado. Aqueles que produzem fruto só o fazem porque eles estão em Cristo e porque foram limpos pela palavra. Ou seja, são aqueles que foram atraídos pela mensagem do Evangelho, foram salvos pela graça, mediante a fé em Cristo, e regenerados vivem para a sua glória, manifestando o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22, 23. E eles esperam ansiosamente pela vida eterna que foi prometida a eles. Mas aqueles que não produzem fruto são os que não estão em Cristo e, consequentemente, não receberam da sua graça salvífica, não foram perdoados dos seus pecados e, sem regeneração, continuam a praticar a iniquidade. Esses vão ser condenados. Vão receber não a vida eterna, mas a morte eterna. Vão ser lançados ao fogo e queimados. E aí a pergunta não é: você quer ser o ramo que foi cortado ou quer ser o ramo que está na videira? A pergunta é: você sente dentro de si a certeza de que é um ramo que está ligado à videira? Porque se de fato o sacrifício de Cristo foi por você, e pela fé no sacrifício de Cristo você vive como um regenerado, você tem a certeza inequívoca de que a sua vida é um ramo ligado à videira. E ninguém vai tirar essa certeza de você. E ninguém vai poder cortar o ramo que está na videira. Apenas o Pai, que é o agricultor, vai podar esse ramo para que ele possa produzir mais fruto. Agora,
se a gente não vive como um regenerado, se a gente não vive em novidade de vida, se a gente não tem frutos de arrependimento, não precisa nem perguntar. Já foi cortado. Vai ser só apanhado, lançado ao fogo e queimado. Essa é a realidade de quem não está ligado à videira. Mas descansemos na certeza de que aqui somos pessoas, ramos ligados à videira verdadeira. Se você de fato é um ramo ligado à videira verdadeira, você não tem motivos para se preocupar com essa realidade, mas tem motivos para se preocupar com esta realidade, a interna. E a cada dia estar se santificando para que venha a poda e você produza mais fruto. Versículo 7, ele diz: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Atente para algo muito necessário aqui nesse versículo. Se nós isolarmos esse versículo e interpretarmos pela ótica daqueles que olham para a Bíblia e veem cifrões ao invés de letras, certamente nós vamos incorrer numa tremenda heresia. Não tem gente que olha para a Bíblia assim, em vez de ver as letrinhas sagradas, algumas delas que deveriam ser douradas, como diz pastor Jamerson, e em vez de ver as letras, estão vendo notas, cédulas, né? Se a gente for interpretar na ótica deles, isso aqui é um perigo tremendo. Porque, olha só, principalmente a parte B, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Isso é um prato cheio para a prosperidade. Prosperidade existe na Bíblia. Você quer maior prosperidade do que está aqui, livre de Covid-19, escutando a palavra de Deus, enchendo seu coração e abastecendo para enfrentar os desafios do dia a dia? Para mim isso é prosperidade. Você sabe que sua casa está em paz, você sabe que sua família está bem, e você tem muitos e muitos motivos para agradecer a Deus durante toda essa semana que Ele lhe guardou e lhe protegeu. Mas a gente sabe que tem uns que levam para outro lado. Então é claro que nem tudo que você pedir na vida vai ser concedido por Deus. Isso é óbvio. Tem coisas que a gente pede que seriam para o nosso total, para a nossa total destruição. Tem coisas que a gente pede que seria para a nossa total desgraça. E para isso, Deus não concede. Mas vamos entender o que é que esse versículo de fato nos transmite. Ele diz: se permanecermos em Cristo e as suas palavras em nós, pediremos o que quisermos e nos será concedido. Então aquele que permanece em Cristo tem o coração transformado, tem as suas vontades transformadas, tem as suas prioridades mudadas quando comparado aos ímpios. Quem está ligado a Cristo e tem a sua palavra habitando ricamente no seu coração, aprende a orar de uma forma bíblica e pede para que a vontade dele se cumpra na sua vida. A oração do crente é totalmente diferente da oração de um ímpio. Por mais que seja o desejo do nosso coração, por mais que a gente tenha uma vontade enorme que Deus faça, a gente ainda diz: Senhor, se for da tua vontade. Talvez uma das coisas mais difíceis é a gente orar por alguém que está enfermo e há muito tempo. E se for da família, pior ainda. Porque a gente fica naquela assim: Senhor, cura agora. Senhor, não deixa a gente sofrer mais, não deixa ele sofrer mais não. Senhor, cura agora. Mas não é essa a oração que a gente deve fazer. Senhor, dá o melhor a ela. Eu sei que tu tens o melhor para ela. Se for da tua vontade, cura. Se não for, seja feita a tua vontade. Foi assim que Cristo orou? Não foi assim que Ele nos ensinou? Então é assim que nós devemos orar. Então, quando nós estamos ligados a Cristo, nós oramos dessa maneira. Senhor, se for da tua vontade, me concede isso. Se está no teu tempo, me dá isso. Se realmente é necessário a minha vida, se isso vai te glorificar, me concede isso.
Então a gente pede que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, e se nós pedimos que a sua vontade seja feita em nós, certamente nós vamos ser atendidos. Se a nossa oração é: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, certamente essa oração vai ser atendida. E aí nós vamos ter o melhor do que pode ser destinado ao ser humano. Se a vontade de Deus é feita na nossa vida, você tem o que de melhor pode vir às mãos do ser humano. Mas para finalizar, vem o versículo 8 que diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Deus é glorificado pelo fato de darmos muito fruto. Quando nós estamos realmente vivendo como quem está ligado à videira, como quem foi transformado pela palavra de Deus, isso glorifica a Ele. E só relembrando, que frutos são esses que nós devemos apresentar nas nossas vidas, de modo que o Pai seja glorificado? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente deve mostrar. É o fruto que nós devemos produzir. Assim seremos seus discípulos. Então, a evidência desses frutos mostra, distingue aqueles que realmente estão em Cristo. Portanto, meus irmãos, sabedores disso, vivamos a produzir esses frutos, esse fruto do Espírito, mas de forma abundante, de maneira que nós sejamos podados e produzamos ainda mais, e a fim de que o Pai seja glorificado nas nossas vidas. O Pai é glorificado pelo fato de darmos muito fruto. Então, que possamos produzir esses frutos e Ele seja por nós glorificado. Amém?